Oi, gente! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oiê! Eu sou a Bia e no episódio dessa terça-feira, eu e a Ju falaremos sobre um assunto bastante cobrado nos vestibulares, a Era Vargas. Mas antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. Não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. A Era Vargas foi o período em que a República Brasileira foi presidida por Getúlio Vargas, estendendo-se de 1930 a 1945. Getúlio foi um político e advogado que assumiu a liderança civil na Revolução de 1930, a qual terminou com a República Velha, com a deposição do último presidente, Washington Luiz, e impedindo que Júlio Prestes, presidente eleito, tomasse posse. Vargas também foi presidente do Brasil em 2 períodos. No primeiro, governou de forma ininterrupta por 15 anos, de 1930 até 1940. Esse período foi dividido em 3 fases. A primeira fase, de 1930 até 1934, chefe do governo provisório. A segunda, de 1934 até 1937, presidente do governo constitucional, eleito pela Assembleia Nacional Constituinte, em 1934. E, por fim, a terceira fase, de 1937 até 1945, ditador, durante o Estado Novo, começando com um golpe de Estado. No segundo período, foi eleito diretamente. Nessa época, governou como presidente por quase 3 anos e meio, de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954, data em que se suicidou. Politicamente falando, uma das grandes características da Era Vargas foi o autoritarismo sob o qual o Brasil foi governado. Os governos de Vargas nesse período são muito associados dentro da história com o conceito de populismo. Vargas ascendeu ao poder por meio da Revolução de 1930 ou golpe de 1930, tendo sido eleito presidente de maneira indireta a partir de 1934. E em 1937 implementou uma ditadura com censura e perseguição aos seus opositores. A partir da década de 1940, ele inaugurou um projeto político de aproximação dos trabalhadores, mas o enfraquecimento de sua ditadura o levou a ser deposto pelos militares em 1945. No final da década de 1920, existia uma forte insatisfação com o sistema oligárquico que controlava a política brasileira. E um dos sinais evidentes disso foi o movimento de contestação dos oficiais do Exército, o tenentismo. Essa insatisfação seria levada a um novo patamar por conta da eleição presidencial de 1930. Durante essa disputa, o presidente Washington Luiz deveria ter apoiado um candidato mineiro como parte do acordo existente entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. O presidente, no entanto, decidiu apoiar um candidato paulista, Júlio Prestes. Então, a oligarquia mineira rompeu com São Paulo, aliou-se com a oligarquia gaúcha e lançou Getúlio Vargas como candidato. A eleição aconteceu em um clima de grande rivalidade, e o vencedor foi Júlio Prestes. Uma parte da chapa de Vargas, a Aliança Liberal, não aceitou a derrota e começou a preparar-se para um levante armado. Quando o vice da chapa de Vargas, João Pessoa, foi assassinado em Recife, os membros da Aliança Liberal deflagraram um movimento armado contra o presidente. Esse movimento armado, conhecido como Revolução de 1930,
foi iniciado em 3 de outubro de 1930 e se estendeu até o dia 24 de outubro, resultando na deposição do então presidente Washington Luiz. Uma junta militar assumiu o comando do Brasil, barrando a posse de Júlio Prestes à presidência, e em 3 de novembro de 1930 anunciou que Getúlio Vargas assumiria provisoriamente a presidência do país. A Era Vargas durou 15 anos, tendo se iniciado em 1930 e encerrado em 1945. Os anos do governo de Vargas foram divididos por nós, historiadores, em 3 fases, que são governo provisório, de 1930 a 1934, governo constitucional, de 1934 a 1937, e Estado Novo, de 1937 a 1945. O governo provisório foi o período de reorganização do Estado Nacional e de preparação para a criação de uma nova Constituição. Entretanto, a demora em se criar uma Assembleia Constituinte levou a oligarquia e industriais paulistas a desencadearem uma guerra contra o governo federal. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos fatos que mais marcaram essa fase e pressionou para que uma nova Constituição fosse elaborada. Com o surgimento da Constituição de 1934, uma nova fase da Era Vargas iniciou-se. O período do governo constitucional começou em 1934 e terminou em 1937. Caracterizaram também este período os conflitos entre os diversos grupos que participavam de cena política da década de 1930. Os conflitos entre comunistas e integralistas, além da ferrenha oposição dos primeiros ao governo de Getúlio Vargas, levaram à eclosão da chamada Intentona Comunista de 1935. O movimento foi contido com inúmeras prisões e dura repressão, servindo ainda de argumento para Getúlio Vargas realizar um novo golpe de Estado. O fechamento do Congresso em novembro de 1937 e a imposição de uma nova Constituição deram início à terceira fase da Era Vargas, conhecida como Estado Novo, que vigorou entre 1937 e 1945. O período do Estado Novo constituiu uma ditadura de Vargas, fortemente influenciada pelo fascismo que estava em vigor na Europa. O fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, em virtude da impossibilidade de Vargas de se manter no poder depois de 15 anos de governo. A Era Vargas representou ainda os esforços de levar à frente a modernização capitalista da sociedade brasileira. Houveram grandes investimentos para a industrialização da economia nacional, com destaque para a criação de uma indústria de base, nos ramos da siderurgia, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a mineração, com a Companhia Vale do Rio Doce, e de energia, com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O processo de fortalecimento do capitalismo no Brasil contou, dessa forma, com um Estado e os gestores que o controlavam como principal instrumento. Por ser a única instituição com acumulação de capital necessário aos investimentos, o Estado e os gestores que o dirigiam relegaram a segundo plano nesse processo a ainda incipiente burguesia brasileira. O esforço do Estado foi principalmente para criar as condições gerais de produção para a indústria do país. Era necessário ainda criar uma legislação que garantisse alguns direitos à classe trabalhadora em formação no país, pretendendo, dessa forma, conter o processo de luta operária verificado nas décadas de 1910 e 1920. A criação do Ministério do Trabalho em 1930 e a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, foram as principais ações para garantir direitos mínimos aos trabalhadores. Vargas utilizou ainda o Estado como controlador da ação sindical dos trabalhadores e também para estabelecer os mecanismos de exploração a serem utilizados pelos capitalistas, criando leis específicas para isso com o intuito de superar a luta de classes,
criando uma suposta harmonia social. Era a conformação do Estado corporativista de Vargas. Outras instituições que se destacaram no processo de modernização foram o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, criado para formar o funcionalismo estatal, e o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, para garantir a censura à imprensa e à expressão artística, bem como realizar a publicidade do governo. A luta contra as ditaduras na Europa durante a Segunda Guerra Mundial criou uma contradição interna no Brasil. Era necessário acabar de uma vez por todas com a ditadura de Vargas. A conjuntura política e a pressão dos militares levaram Vargas a renunciar em outubro de 1945, pondo fim ao que chamamos de Era Vargas. Em 1951, Vargas ainda retornaria ao poder, dessa vez através de eleições diretas para presidente. Havia um forte discurso nacionalista e o objetivo de ampliar ainda mais o processo de industrialização. Destacaram-se a campanha do Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras. Porém, a forte oposição política, principalmente por parte da União Democrática Nacional, a UDN, e de Carlos Lacerda, criou uma situação insustentável para Vargas. Em 24 de agosto de 1954, o presidente suicidou-se. Conhecido por uns como o pai dos pobres e por outros como a mãe dos ricos, Getúlio Vargas pôs fim à participação no cenário político do Brasil, afirmando que saía, abre aspas, da vida para entrar na história. Fecha aspas. Obrigada por ter ficado até aqui. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!